Boa tarde. Hoje nossa palestra é à distância, mas estou saudosa de reencontrá-los e poderemos logo, se Deus quiser, estar aí pessoalmente. Nossa palestra hoje será sobre a porta estreita. Vamos inicialmente fazer nossa oração, elevando nosso pensamento a Jesus, pedindo que Ele esteja conosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Bem, vamos lá. Vou ler primeiro o trecho do Evangelho para poder falar o que está aqui escrito. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontra. Tendo-lhe feito alguém esta pergunta, Jesus, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Lucas. Bem, a porta é estreita por quê? Porque todos nós precisamos nos esforçar muito para podermos passar por ela. Temos que pensar muito nos nossos atos, naquilo que nós fazemos para todas as pessoas, inclusive para nós mesmos. Somos responsáveis por tudo aquilo que praticamos. Se nós desejamos ter uma vida melhor, que a nossa vida siga em frente, que nós possamos ter tudo de bom, nós também temos que praticar o melhor. Temos que ter, inclusive, inicialmente, o pensamento no bem. Jesus está sempre conosco e sempre tenta nos mostrar caminhos. Nem sempre nós conseguimos enxergar, mas é muito necessário que nós possamos pensar em todas as palavras de Jesus. Eu busquei algumas informações na internet para poder passar para vocês e eu achei um trecho que eu achei muito interessante. Um trecho do Evangelho, Jesus afirma ser estreita a porta que conduz à salvação e que poucos a encontram. Se não pensarmos sobre suas palavras, podemos concluir que a maioria da humanidade fatalmente sucumbirá, vítima de seus equívocos. Mas é necessário ponderar que Jesus também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Conjugando-se essas duas passagens, conclui-se que a obra da própria redenção é trabalhosa, mas todos a realizam. Trata-se da única conclusão harmoniosa com a existência de um Deus onipotente, onisciente e bondoso. É incompatível com a bondade de Deus imaginar que ele tenha criado seres destinados à perdição. Se nós pararmos para pensar, Deus sempre mostra para nós caminhos. Nem sempre nós entendemos as mensagens que ele nos dá. Na maior parte das vezes, nós ficamos
com a nossa consciência tranquila, achando que tudo que fazemos está bem. Mas quando nós paramos para pensar e chegamos à conclusão que devemos melhorar nosso comportamento, principalmente neste momento de pandemia, nós podemos observar que muitas pessoas estão extremamente necessitadas. Essas pessoas precisam desesperadamente da ajuda de pessoas que nem elas mesmas conhecem. Por isso existem tantas pessoas tentando arrecadar mantimentos, arrecadar roupas, buscar de alguma maneira auxílio para aqueles menos favorecidos. Mesmo que o governo tente ajudar, eles precisam de muito mais do que eles recebem. Nós temos muita coisa que nós podemos observar no nosso planeta. Essa pandemia veio mostrar como nós somos pequenos e como nós precisamos aprender muita coisa. Ninguém está a salvo. Todos precisam da ajuda de todos. Talvez esse seja um momento para que nós possamos pensar nos nossos irmãos e nos ajudarmos mutuamente. Acho que nada é por acaso. Então, nós precisamos demais da ajuda das pessoas, mesmo aquelas que são desconhecidas. Então, com um pouquinho de boa vontade, nós talvez passemos pela porta estreita, porque se nós nos empenharmos em fazermos o melhor, não só por nós, mas pelo todo que nós, por todas as pessoas que estão à nossa volta. Aqui é uma casa espírita que busca ajuda para aqueles que necessitam. Nós temos aqui várias possibilidades de ajudar aqueles mais necessitados. Então, nós podemos colaborar de alguma maneira. Mas não é necessariamente aqui. Nós podemos buscar muitas instituições que existem que ajudam aqueles que necessitam, que não são todas as pessoas que têm a possibilidade de ter um prato de comida à sua mesa. Elas precisam muito do auxílio de todos. Existem pessoas que perderam seus empregos agora, que estão muito carentes de várias coisas, não só de coisas materiais, mas de palavras amigas, porque as pessoas estão afastadas umas das outras. A própria situação nos obriga a isso. Nós precisamos ficar longe de quem amamos, na maior parte das vezes, para podermos preservar não só a nossa vida, e sim a vida de todos. Então, temos esse momento que eu acho que é muito importante para que nós pensemos no que nos compete fazer para fazermos deste planeta um lugar melhor, onde todos possamos viver de uma maneira que não seja egoísta. Jesus sempre nos mostrou caminhos para podermos chegar até Ele. E já que a gente não aprende as coisas com muita facilidade, às vezes Ele nos dá uma chacoalhada para que nós possamos parar, prestar atenção, chegar à conclusão que nós temos que olhar menos para nós e mais para o todo. O Espiritismo nos leva a termos determinadas situações que nos levam a entender melhor o que nós temos que fazer. Nós temos pessoas que são muito bondosas, mas também temos pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o que vai acontecer. Essas pessoas sequer estão preocupadas com a própria família, que dirá preocupadas com alguém que elas não conhecem. Então, se cada um fizer um pouquinho e se adaptar à nova situação, doar um pouco de si, nem sempre a doação será financeira, pode ser uma doação de tempo, porque às vezes o tempo que uma pessoa dispõe para ajudar outra é mais importante do que qualquer benefício financeiro que essa pessoa possa dar.
porque, embora o dinheiro seja muito importante e seja necessário para que as pessoas possam obter alimentos, roupas, ter uma vida, pelo menos que ela possa ter uma iluminação em casa, que ela possa ter aquilo que ela necessita para viver da melhor maneira. Então, nós precisamos também pensar no todo, não só em nós. Vamos sempre pensando que Jesus nos mostra caminhos que nem sempre nós conseguimos compreender. Por isso, nós precisamos prestar muita atenção àquilo que ele tenta nos mostrar. Eu vou ler mais um pouquinho para vocês sobre aquele trecho que eu peguei. Como ele sabe tudo, nada pode surpreender. Uma única criatura que se perdesse já colocaria em xeque sua bondade. Afinal, no ato da criação, Deus já saberia o triste destino daquele ser. O Espiritismo ensina que todos os espíritos são criados em estado de simplicidade e ignorância, agraciados com os germes de todos os dons. Devem desenvolvê-los à custa do próprio esforço. No processo de aprender, equívocos são cometidos e maus hábitos adquiridos. Entretanto, as oportunidades de aprendizado e reparação sempre se sucedem. Quem se dedica seriamente ao aprendizado, realiza-o em breve tempo. Já os recalcitrantes são conduzidos por entre dores e decepções. Toda desgraça causada ao semelhante deve ser reparada. Todos os vícios precisam ser abandonados. Compaixão, pureza, lealdade e amor ao trabalho são apenas algumas das virtudes a serem assimiladas ao caráter. O processo de sua consolidação e vivência constitui obra dos séculos. Ninguém se torna sábio e bondoso em um repente. No entanto, sabedoria e bondade são metas impostas por Deus a todos os espíritos. Por se tratarem de desígnios divinos, eles se cumprem em cada ser mais cedo ou mais tarde. Então, em algum momento, nós seremos espíritos melhores. Todos nascemos imperfeitos, com muitas coisas para aprender, com uma vivência que vai nos mostrar caminhos para podermos atingir sempre um plano maior. Quando nós pensamos nisso, nós estamos, ao mesmo tempo, cuidando de nós mesmos e cuidando daqueles que nos cercam. As pessoas são colocadas em famílias para que elas aprendam muitas coisas. Normalmente, os familiares são as pessoas que mais necessitam da nossa ajuda, mas a maior parte das vezes nós não enxergamos esses familiares. É mais fácil a gente enxergar o que um estranho precisa do que uma pessoa de nossa família. Então, quando nós pensamos que todos estamos interligados, de alguma forma, nós percebemos qual é a nossa verdadeira responsabilidade. Essa responsabilidade abrange muito mais do que simplesmente pegar algum dinheiro e ajudar alguém. Às vezes a nossa responsabilidade ela é muito maior. Cada um tem um nível de responsabilidade. Cada um precisa desenvolver aquilo que pode dentro de si para ajudar ao próximo e para ajudar a si próprio. Porque quando nós pensamos no outro, nós automaticamente esquecemos de nós. E neste momento nós estamos nos elevando. Porque quando você deixa de ser egoísta e pensa em ajudar alguém que necessita muito mais do que você, você naturalmente está com um olhar de Deus sobre você muito melhor, porque você está esquecendo um pouquinho de você e ajudando alguém que necessita. Nesta casa temos alguns programas que ajudam muitas pessoas. Então,
não é só aqui, mas nós podemos ajudar sempre de alguma forma. Então, precisamos pensar muito em melhorar a nós mesmos primeiramente, porque quando nós pensamos na melhora individual, automaticamente a gente já está começando a pensar no outro também, porque nós poderemos dar o melhor de nós. Quando o espírito se harmoniza com as leis divinas, ele transcende. Purificado de todos os vícios e mazelas, parte para novas etapas de sua jornada pelo infinito. As dores e as tristezas ficam para trás. Seu aprendizado continua em corpos mais sutis. Liberto do apego às coisas materiais, também se distancia das dores que a matéria causa. Como será bom quando nós estivermos preparados para nos desligarmos da matéria. A estreiteza da porta que se refere o Cristo relaciona-se com a dificuldade que o ser enfrenta para libertar-se de suas paixões. A conquista da sabedoria implica assimilar a real importância de todas as coisas e situações. Nem desprezo e nem apego, mas sábia utilização. Dinheiro, alimento, poder, tudo isso é útil e bom na medida e no contexto certo. Na obra da criação não há nada de intrinsecamente errado ou mal. Nós é que fazemos as coisas se tornarem piores. O mundo seria melhor se nós tivéssemos pensamentos melhores, porque normalmente nós mudamos o sentido de muitas coisas que nos são apresentadas. O exagero na utilização dos dons da vida é que causa distúrbios. Os recursos à disposição das criaturas são essencialmente neutros. Na abundância é necessário usar com sobriedade e partilhar. Na falta, não se consumir em inveja e recalque. Oh, mas como a inveja é uma coisa ruim. É pior do que uma erva daninha. Quando nós temos inveja de alguém, nós despertamos em nós os piores sentimentos. A inveja, ela não serve para absolutamente nada a não ser nos diminuir. Porque quando nós invejamos alguém, nós estamos automaticamente achando que nós somos incapazes de conseguir aquilo que o outro conseguiu. O que não é verdade. Todos temos as mesmas possibilidades, só que cada um procura atingir os seus objetivos de uma determinada maneira. Então, a inveja é algo que, no meu modo de ver as coisas, é tão pequena e tão prejudicial a quem a tem, que ela realmente diminui essa pessoa, e essa pessoa deveria pensar bem ao sentir a inveja, porque a inveja realmente é um dos sentimentos mais baixos que o ser humano é capaz de ter, porque ele deseja aquilo que o outro tem, só que o outro, se ele obteve aquilo, seja lá o que for, não necessariamente material, pode ser uma pessoa que tem uma elevação espiritual muito grande. A inveja demonstra que aquela pessoa teve a clareza para enxergar coisas que nós não temos. Então, nós temos que pensar bastante quando esse sentimento é despertado em nós, para que nós possamos melhorar a nós mesmos. Em qualquer situação, ser um amante do trabalho e do progresso. Para viver bem, é necessário assumir a postura do dedicado aprendiz. Qualquer que seja a lição apresentada pela vida, fazê-la de bom grado. Prestar atenção nas situações que se sucedem, a fim de identificar e corrigir os próprios defeitos. Às vezes é muito fácil a gente enxergar no outro um defeito, porque a gente presta atenção no que o outro faz, mas não no que a gente faz. Isso acontece na maior parte das vezes. Os nossos atos, aos nossos olhos, são sempre os melhores,
mas às vezes precisamos parar para pensar aquilo que estamos desejando, aquilo que estamos fazendo, porque nem sempre os nossos atos vão nos levar a um bom lugar. O burilamento do próprio caráter constitui a tarefa maior de cada ser. A conquista de virtudes e o abandono dos vícios são deveras trabalhosos, mas constituem a porta estreita pela qual todos devem passar rumo à suprema felicidade. Vamos pensar sobre isso. Nós temos como intuito nos elevarmos, melhorarmos cada vez mais nossa conduta, mas para que isso aconteça, nós precisamos, às vezes, nos desprender de coisas materiais. Não estou dizendo que as pessoas devem largar tudo o que têm e dar para alguém e seguir caminhando sem absolutamente nada. Não. Mas nós podemos dividir um pouquinho. Se nós dermos um pouquinho, nós não estaremos nos prejudicando e ainda estaremos ajudando alguém. Eu penso que a nossa elevação depende somente de nós. Às vezes surge alguém no nosso caminho que nos mostra alguma coisa para que nós possamos enxergar algo que não estamos enxergando. Mas é bom nós pararmos para pensar e seguirmos adiante, levando sempre o melhor que nós temos dentro de nós para as pessoas que nos cercam. Eu agradeço demais a Deus tudo aquilo que Ele me permite usufruir. E peço que Ele ajude a todas as pessoas a conseguirem elevar seus pensamentos e obterem aquilo que elas necessitam para que a sua vida seja melhor. Peço a Deus também que ilumine a todos, que nós possamos aprender muitas coisas com o momento atual. Que Jesus esteja sempre entre nós, nos mostrando caminhos, fazendo com que nós possamos ter consciência do que devemos realmente fazer. Eu agradeço a todos, peço desculpas por não estar presente, mas em algum momento, em breve, nós estaremos juntos novamente. Agradeço, muito obrigada e um carinho no coração de cada um. Vou fazer novamente uma oração pedindo a Jesus que esteja sempre conosco. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a iluminar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a iluminar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a iluminar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.